Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma edição do Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui da UERN-TV. Lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, o youtube.com/UERN-TV e também no canal 23.1 da TCM. Hoje nós iremos falar sobre o tema Jovens na Política e quem está aqui para falar conosco sobre esse assunto é o vereador Pablo Aires. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer o convite, falar da importância, né, desse espaço, de trazer o debate sobre a juventude na política, sobre um debate social muito importante, que embora a gente às vezes não goste de tratar sobre a política, ela está presente em tudo, né, que a gente trabalha no nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer e falar da importância desse momento. Pablo, nossa primeira pergunta aqui você desde cedo já está envolvido nessa política, né? Uma pessoa muito jovem, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história. Como você começou, teve alguma influência? Perfeito. A questão da política, ela, como eu estava dizendo, ela está em tudo, né? Então, independente de você estar numa política institucional, com algum cargo público, você já pode participar da política, né? E desde criança, eu falo que a política estava muito próxima da minha vida pela ausência das políticas públicas, né? Eu sou de uma zona rural, de uma comunidade rural chamada Juncuri, fica a 17 quilômetros aqui de Mossoró. E desde criança eu já via a falta de acesso às políticas públicas fundamentais. Então, acesso a um posto de saúde, que a minha comunidade não tinha, a minha escola, que só tinha até a 4ª série, desde criança eu já tinha o sonho de me formar. Então, vi as dificuldades dos meus colegas que moravam em comunidades vizinhas de se transportarem, de chegarem até a escola, que era a única daquelas comunidades. Então, já acompanhava esse processo de perto, e essa ausência de política pública já era uma ausência do poder público, né? Das políticas públicas chegando até as pessoas. E eu lembro, Germali, que na 4ª série eu descobri que a minha escola estava fazendo a merenda escolar com alguns alimentos vencidos, né? Eu era amigo da cozinheira e ela acabou me passando essa informação. E eu mesmo pequenininho lá resolvi conversar com os pais, fui de casa em casa para a gente fazer uma greve, uma parada de advertência. Eu nem sabia que aquilo era uma movimentação política, mas a gente já fez aquilo. E aí eu lembro que eu saí de casa em casa conversando com todo mundo. E aí, no horário da aula, chegou o horário da aula e nenhuma criança foi para a escola, os professores ficaram sem entender nada, né? Mas isso gerou um debate na escola, a direção da escola chamou os pais, teve uma reunião e se resolveu aquele problema. Então, assim, eu lembro desse episódio como o meu primeiro episódio, meu primeiro momento ativamente na política, né? Mas de criança até hoje eu participei dos movimentos estudantis, do movimento na causa animal, e isso foi me levando até a política institucional de hoje. Ok, aí já puxa um gancho para uma pergunta que eu já estava pensando em fazer. O descontentamento por parte dos jovens com os políticos atuais gera realmente essa vontade, esse interesse de se envolver na política, né, de lutar? Infelizmente, ainda gera pouco, né? Nós temos no Brasil uma baixa taxa de renovação, é uma das piores do mundo. E mesmo dentro desse processo de renovação na política, a gente vê que muita renovação ocorre para dentro das mesmas famílias. Então acontece muito de um deputado vai disputar, ou um senador vai disputar um cargo para governador e coloca o filho para ocupar aquele espaço que ele ocupava, né? Então, embora isso figure como um processo de renovação, porque mudou a pessoa, mas está dentro daquelas mesmas famílias, daqueles mesmos grupos políticos. Então, isso tem afetado o nosso processo de renovação, e a gente tem vindo crescendo um número de novos eleitores. Em 2018 a gente viu, em 2022 teve uma campanha também para que pessoas com 16, 17 anos façam seus títulos, mas as pesquisas indicam uma baixa confiança dos jovens nas instituições políticas. Então, os jovens não querem votar, não querem acompanhar os mandatos, não confiam nos partidos políticos, não confiam no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras de vereadores. E a gente precisa, para além do voto, fazer um acompanhamento do processo político, né? Então, a gente tem que fiscalizar os mandatos que a gente elege. Boa parte da nossa sociedade nem lembra em quem votou nas últimas eleições. Então, isso leva a um quadro de baixa representatividade, né, e uma crise na democracia que a gente vê hoje. Pablo, interessante isso que você falou sobre esses filhos de grandes políticos que atualmente, né, estão entrando.
Mas para além desses filhos de grandes políticos, o que pode ser usado hoje para atrair outros jovens a entrarem também? Olha, eu acho que esse processo de conscientização de que a política ela está na nossa vida independentemente da gente gostar ou não, né? Então, quando a gente fala sobre o preço de alguma coisa, o combustível, o preço do alimento, da cesta básica, pautas de costume, então nós estamos vendo hoje o Congresso Nacional discutindo a proibição, por exemplo, do casamento homoafetivo no Brasil. Então a gente vê que direitos que a gente já conquistou, eles podem também retroceder, nós podemos perder direitos, a gente viu uma agenda de perda de direitos nos últimos anos, de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, de direito à aposentadoria. Então, quando a gente vê que a política ela vai interferir na nossa vida, como é o caso que eu citei há pouco, da comunidade LGBT+, de sequer poder se casar, de sequer poder ter uma união estável, ter isso reconhecido pelo Estado, a gente vê o quanto é importante o processo da participação na política e da representatividade, né? Então, nós temos poucos jovens na política que são responsáveis por levar uma agenda mais progressista, uma agenda de mudanças, de acolhimento da diversidade, de pautas novas, né, de preocupação com o meio ambiente, da sustentabilidade, de preocupação com a causa animal, com os direitos dos animais. Então, são os jovens responsáveis por trazer essas pautas para dentro desses ambientes que são dominados por pessoas mais velhas, mais conservadoras. E aqui, quando eu falo mais velhas, não é nem só na idade, né? Quando a gente fala jovens na política, a gente tem que entender que não é só uma questão etária, mas uma questão de práticas. Nós temos pessoas mais velhas com práticas novas, com práticas alinhadas a um contexto atual da nossa sociedade, como temos o contrário, né? Pessoas com baixa idade, mas que têm práticas mais antigas na política. Então, a gente precisa pensar numa política que seja alinhada às mudanças da sociedade. A sociedade vai mudando. Sim. E a gente precisa acompanhar essa mudança. Pablo, é muito interessante você falar sobre isso, mas hoje em dia você é uma pessoa muito conhecida aqui em Mossoró, tem uma influência muito grande. E como você usa essa influência hoje para engajar, para que esses jovens venham? Pronto, a gente faz sempre uma participação social dentro do nosso mandato, né? Uma coisa interessante que nós fazemos no nosso mandato desde o início sobre as pessoas que vêm trabalhar com a gente. Nós somos o único mandato na Câmara Municipal que faz processo seletivo para atrair pessoas para trabalhar no gabinete. Os vereadores podem fazer as nomeações a seu critério, né? Não existe processo seletivo, mas nós fazemos para atrair novas pessoas. E eu lembro, Germano, que no primeiro ano nós fizemos um processo seletivo voltado especificamente para o primeiro emprego. Então, aquelas pessoas que nunca trabalharam puderam ter a oportunidade de ter essa experiência no Legislativo Municipal, aqui na Câmara de Vereadores, através do processo seletivo do nosso gabinete. E, para além disso, a gente faz debates de rua. Então, quando tem uma pauta importante a ser votada, a ser discutida, a gente ouve as pessoas, a gente pergunta, instiga, mostra o quanto aquilo pode impactar na vida delas, para que a gente possa ter essa participação das pessoas dentro do processo político. Uma outra estratégia que a gente usa é de levar o debate para o ambiente acadêmico. Então, a gente está sempre presente nas universidades para debater as questões que estão sendo discutidas na Câmara de Mossoró. Além das universidades, as escolas também poderiam ser palco dessas discussões. Uma pergunta que eu trazer para você agora sobre a importância de se ter um projeto assim nas escolas. Já foi pensado algo assim na Câmara? Olha, a Câmara tem um projeto bem interessante que está parado nos últimos tempos, chamado Câmara Mirim. E aí buscam estudantes das escolas públicas do município para fazer esse processo de representação, igual ao se acontece com o vereador, fazer o vereador mirim, né? Que são os jovens da cidade, das escolas da nossa cidade, para fazer esse processo de vereador dentro da Câmara. Esse processo está parado, ele parou desde antes da pandemia, e nós estamos discutindo na Câmara Municipal para que ele volte a funcionar e a gente estimule os jovens a participarem dos debates dentro da Câmara, mas também estimule os jovens a serem candidatos, né? Se a gente quer mais jovens, mais juventude na política, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a serem candidatas e participar do processo político ativamente. É notável o interesse dos jovens em participar aqui em Mossoró. Você tem um mandato muito participativo que instiga os jovens a quererem participar, mas às vezes faltam projetos. Você acha que em Mossoró os jovens estão interessados ou não? Eu acho que Mossoró sofre a mesma crise de representatividade que o nosso país sofre, né? Então, há uma baixa crença, um baixo crédito dado às instituições políticas. Então, se você perguntar a qualquer jovem sair aqui
e perguntar a qualquer jovem se ele acredita no Congresso Nacional, se ele acredita nos nossos deputados e senadores, se ele acredita nos nossos vereadores, é bem provável que a resposta seja não. Então, quando nós temos um ambiente de baixo crédito, as pessoas também não querem participar daquele movimento. Ora, se eu não confio, né? A gente tem uma máxima que todo político é ladrão, que todo político é do mesmo jeito, que é tudo farinha do mesmo saco, então eu não quero participar desse processo. Mas, na verdade, o nosso pensamento tem que ser o contrário. Se eu não acredito que deve ser desse jeito, então eu preciso fazer alguma coisa. Sim, né? sim. Então, eu acho que esse deve ser o pensamento para que a gente possa levar essa discussão e buscar mudanças dentro do ambiente político, que não acontece de repente, acontece aos poucos, mas de passinho em passinho a gente consegue promover uma mudança. Pablo, muitas dificuldades e obstáculos eles podem aparecer durante esse percurso, essa caminhada. Você acha que quais obstáculos os jovens poderiam ter nesse início? Olha, tem muita dificuldade de entender o processo político. Uma campanha eleitoral ela é muito difícil de ser feita, envolve uma questão econômica, né? Então, nós temos no Brasil uma distribuição mal feita do fundo eleitoral, por exemplo. Então, um recurso que é para financiar campanhas acaba se concentrando em campanhas de caciques políticos. Então, a gente defende uma distribuição mais igualitária, mais representativa desses recursos para que a gente possa fazer com que aquele líder comunitário, aquele jovem do movimento estudantil também tenha condições de ter uma campanha e conseguir ser eleito. Não participar de uma campanha só por participar, mas com reais chances, né? Então, nós temos esse obstáculo, mas nós temos um obstáculo também depois de eleito, né? Pautar as pautas da juventude, de movimentos novos, movimentos sociais novos, como eu trouxe aqui, questões de sustentabilidade, questões dos direitos dos animais, de pautas de costume. É difícil num ambiente que é muito conservador. Sim, sim. Agora vamos só para um pequeno intervalo. Voltamos já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias, toda quarta-feira às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. E já estamos de volta com o Em Pauta. Vamos continuar agora a nossa conversa com o vereador Pablo Aires, continuando sobre o tema Jovens na Política. Pablo, agora falando sobre uma coisa que você tinha falado anteriormente, no bloco anterior. Pessoas mais jovens, elas têm novas visões de mundo, é uma nova geração. Só que essas novas ideias, elas podem sofrer uma resistência de um eleitorado mais conservador. Como enfrentar isso? Olha, é um enfrentamento social, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer sempre o debate na sociedade. Então, nós já discutimos, mas como eu comentei há pouco, nós temos conquistas que acontecem, mas de repente a gente perde também essas conquistas. Então, o debate social ele deve ser permanente em relação às pautas, né? Nas pautas de costumes, nós temos uma dificuldade maior porque nós temos uma sociedade mais conservadora. Então, nós tínhamos muita dificuldade há alguns anos de aceitar o casamento homoafetivo. E aí nós tivemos esse avanço de se conseguir fazer uma união estável para LGBTs no Brasil através de uma decisão judicial. Precisou que o Supremo Tribunal Federal desse uma decisão obrigando os cartórios brasileiros a fazerem o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo gênero, né? Então, essa é uma decisão judicial, mas que a nossa classe política não enfrentou o debate. E agora, acho que 12 anos depois dessa decisão do Supremo, nós estamos vendo o Congresso Nacional discutir de uma forma extremamente conservadora a proibição do casamento homoafetivo no Brasil, né? Então, nós vemos que são pautas tratadas geralmente por homens héteros mais velhos, né? que não aceitam uma diversidade da nossa sociedade, a possibilidade de haver diferenças de entendimentos na nossa sociedade, querem impor um determinado padrão de pensamento para todo mundo. Então, o homem tem que casar com a mulher e quem estiver fora desse padrão está proibido de fazer o seu casamento também. Quando a gente vive num país, num Estado laico, né, que não deveria sofrer influências fundamentalistas, religiosas, na opção das pessoas casarem com quem quiserem, né?
Então, essas pautas, elas sofrem uma dificuldade de avançar nos parlamentos por nós termos uma sociedade e um parlamento muito fundamentalista, muito conservador, fruto da falta de representatividade, da desigualdade social, da baixa participação de LGBTs, de mulheres, de pessoas negras nos parlamentos do Brasil. É importante ressaltar a importância de ter pessoas jovens também que fazem parte de minorias. Por exemplo, a deputada Erika Hilton. Hoje ela é uma voz de resistência dentro da Câmara e ela luta justamente contra essas questões. Agora, pegando esse gancho, é importante destacar que os interesses e objetivos de minorias podem ser combustíveis para os jovens hoje se interessarem em querer estar lá dentro, para defender justamente essas pautas. Exatamente, porque os jovens, eles estão mais alinhados às mudanças da sociedade, né? Então, essas pautas que são consideradas novas e que não eram debatidas no parlamento, na política no Brasil, os jovens têm essa vivência no seu dia a dia, né? Então, os jovens têm uma sensibilidade maior a discutir pautas de costumes, como a questão LGBTQIA+, como a questão da sustentabilidade, da inovação, da pesquisa científica. Então, nós vimos no Brasil uma crise nessas discussões, com discursos, por exemplo, contra as ciências, com discursos contra a vacinação, que é uma coisa que já estava pacificada no Brasil, né? Então a gente vê isso como fruto de uma onda conservadora que não está alinhada às questões científicas, às questões das mudanças que a nossa sociedade tem, da diversidade do nosso povo. O nosso povo é muito diverso, nós vivemos em um país de altíssima desigualdade social, né? de concentração de renda na mão de poucas pessoas no Brasil e muita gente vivendo em condição de pobreza. Então, toda essa diversidade gera uma dificuldade de discussão no parlamento, mas que os jovens eles têm uma missão muito importante de levar toda esse debate das mais diversas áreas, dos mais diversos segmentos para dentro da política. Pablo, hoje nós temos um eleitorado jovem muito grande. Da eleição de 2018 para 2022 aumentou 48% os jovens que hoje votam no Brasil. Mas é interessante, é importante, urge a necessidade de trazer esse jovem para além do voto. Colocar ele atrás da urna, vamos falar assim, de colocar o rostinho dele ali naquela urna, para que as pessoas possam votar neles. Como mudar essa situação hoje? Olha, o aumento de jovens como eleitores não significa no Brasil exatamente que o jovem está interessado no processo político, infelizmente, né? Então nós vemos crescer o número de eleitores, mas nós vemos os jovens sem interesse em participar do processo político. Porque a política não pode ser entendida só como a democracia, como o momento que eu vou lá na urna votar, né? O acompanhamento dos mandatos, a fiscalização, a participação, a iniciativa popular, o próprio jovem participar como candidato, isso é muito importante que a gente diga, né? O jovem não deve somente votar, o jovem também deve ser o candidato, né? Então, se eu estou insatisfeito com a política como ela é, se eu não acredito que é dessa forma, eu devo participar, né? E eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é com o processo de conscientização do quanto isso impacta nas nossas vidas, né? Por isso que eu digo, trago essas questões que o Congresso Nacional está discutindo, que as assembleias discutem, que as câmaras de vereadores discutem, que aquelas decisões elas vão impactar na nossa vida, seja no aspecto econômico, né, seja no aspecto de costumes. Então, são pessoas que vão decidir o nosso futuro por nós. Então, por que não nós mesmos participarmos desse processo? Então, esse processo da conscientização de que a política não é só o momento do voto, que a democracia não é só o momento do voto, da fiscalização, de acompanhar os planos de governos, né? Nós elegemos agora governadores, presidente, então a gente vê que essas pessoas apresentam um plano de governo para governar e a gente precisa fiscalizar para saber se aquilo está sendo cumprido e sair daquela máxima de que são promessas de campanha, promessas de política, a gente ter realmente isso como um compromisso com o povo. Ok, Pablo. E agora falando sobre movimentos estudantis. Você fez parte de algum movimento? Como foi esse início? Eu acredito que sejam portas para que esses jovens comecem a lutar por essas causas. Eu estava no movimento estudantil sem saber que era um movimento estudantil quando contei aqui a história de quando criança, daquela greve que a gente acabou fazendo na escola para discutir a merenda escolar. Mas quando eu fui crescendo, eu fui entrando no movimento estudantil, tanto nos movimentos secundaristas, já quando estava no ensino médio, quanto também estive no DCE já no tempo da universidade, né? E aí a gente tem uma pauta
mais voltada para a questão dos estudantes, né, mas que passa pelo debate com o poder público, porque, por exemplo, aqui em Mossoró nós temos um grave problema que afeta os estudantes, que é o transporte público. O transporte público da nossa cidade, ele não funciona de forma adequada, né? Tanto afeta trabalhadores, afeta a população de modo geral, que poderia se locomover através do transporte público, mas afeta muito diretamente os estudantes da nossa cidade, né? Então, para além da discussão e do debate feito no movimento estudantil dentro da universidade, nós temos a problemática que envolve o poder público, né? Como é a questão do transporte público. E lá no movimento estudantil eu tive a oportunidade de aprender muito sobre isso, do quanto o poder público impacta na vida do estudante. Eu me deslocava para a universidade através do ônibus, né? Do ônibus da municipal, e via o quanto isso impactava. Então, se não tiver o ônibus ali, eu não tenho como chegar à universidade, e isso vai ter um impacto na minha vida, na minha formação acadêmica, né? Então, por muitas vezes eu gostava de participar de grupos de extensão, de pesquisa, e naqueles horários dos encontros não tinha ônibus. E aí eu acabava não participando por não ter como me locomover me deslocar até a universidade por não haver o transporte público, né? Então, são debates dentro da própria universidade, mas debates de fora da universidade, que também passam pelo movimento estudantil e faz uma formação política na nossa cabeça, na nossa forma de pensar, importante para todo esse processo. Essas necessidades te quiseram fazer lutar, né? E é interessante, você acha que esse processo, participar de tudo isso, fez o político que você é hoje? Com certeza, eu acho que muito importante nesse processo, nessa crise que nós temos de representatividade, é ter pessoas na política que tenham experiências próprias da sua própria vida, né? Uma coisa é você pegar uma pessoa que estudou a vida toda em escola particular, que os pais tinham transporte, não tinha preocupação nenhuma, e você ter uma pessoa que dependia do transporte público, que dependia de programas sociais, como Bolsa Família, como o ProUni, como FIES, como os mais variados programas sociais, para ter a formação que você tem. E você passa a ver uma importância muito maior dessas políticas públicas quando você precisa delas, né? Você defender o SUS, defender uma qualidade na saúde pública, precisando do SUS, é muito diferente do que você defender quando você nunca precisou, quando você usa plano de saúde, quando você usa hospitais privados, né? Então, eu acho, inclusive, que a nossa classe política ela deveria ter um uso maior dos serviços públicos, né? Então, o político que usa o SUS, o político que usa a escola pública, que usa o transporte público, que passou em algum momento na sua vida dependendo de algum programa social, ele tem uma sensibilidade muito maior de entender o quanto esse processo é importante para a vida de muita gente. Agora, voltando um pouco, Pablo, para essa questão de atrair os jovens. Engajamento nas redes sociais. A internet hoje tem um poder muito grande. Como você usa as redes? Como é Pablo nas redes? Olha, a rede social ela foi muito importante para democratizar esse processo político. Por quê? Antes a gente tinha uma dependência muito grande das redes de televisão, de rádio, para fazer a comunicação, a divulgação de um candidato, de um mandato. E hoje nós temos a rede social como uma forma barata e mais democrática de se fazer esse processo, né? Porque qualquer pessoa pode criar sua conta ali divulgando o seu trabalho. Eu uso a rede social como minha principal ferramenta de comunicação com as pessoas, porque a gente consegue comunicar, mas a gente consegue também receber o feedback das pessoas. Então, na nossa rede social, que eu vou até já dizer aqui, quem quiser falar com a gente, é o Pablo Aires RN, a gente recebe as demandas das pessoas. Então, todas as demandas de um problema na rua, de uma falta de calçamento, de uma luz, de um problema no postinho de saúde, na escola do bairro, a gente recebe essas demandas para tratar e discutir como matérias na Câmara, transformar em matérias na Câmara Municipal, né? Então, eu acho que a rede social ela tem esse papel fundamental de ajudar a divulgar o trabalho que você está fazendo, mas de receber também o feedback e o retorno das pessoas. É isso, e o Em Pauta de hoje vai chegando ao fim, uma conversa muito boa. Gostaria de agradecer ao Pablo hoje pela presença em nosso programa. Muito obrigado, Pablo.
Eu quero dizer que quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, participar do nosso mandato, contribuir, mandar alguma sugestão, algum pedido, pode nos procurar nas redes sociais através do @PabloAiresRN, tanto lá no Twitter, que agora é o X, né? Sim. O Facebook, o Instagram, vocês podem encontrar a gente lá e participar. E eu deixo aqui os meus agradecimentos. Obrigado, Pablo. E se você não conseguiu acompanhar o Em Pauta ao vivo, não se preocupe. Pelo youtube.com/URNTV, você pode acompanhar a edição de hoje na íntegra, além de ficar por dentro das produções de outras produções aqui da URNTV. Além disso, também temos o nosso Instagram, o @URNTV. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.